Boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Cefas, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, Brasil. Eu me chamo Nelson Tavares, estou aqui em Portugal, na Ilha da Madeira, gravando para vocês. Esse programa não é ao vivo, tá, pessoal? Estou aqui algumas semaninhas antes gravando esse programa que eu não vou poder estar ao vivo nessa data, mas é uma alegria estar aqui com vocês. Minha primeira vez online, já estive na casa presencialmente 2 vezes. Aliás, vou mandar um beijo, um abraço para todo mundo, todos os amigos do Cefas. Que alegria de estar com vocês agora online. Que bom que a gente tem um online, né? Que nos aproxima, apesar do oceano que nos distancia, a gente pode estar aqui trocando, compartilhando, estudando, pensando, vibrando em uníssono, em conjunto. Uma alegria, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E hoje nós vamos aqui compartilhar um estudo, uma proposta da casa, o estudo do livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, quer dizer, psicografado por Chico Xavier, do espírito Neio Lúcio. E hoje nós vamos para o capítulo 7, que é O Maior Servidor. Um capítulo interessante para todos nós espíritas, aqueles que buscam exemplificar através do serviço, através da caridade, através do amor. É um pouco disso que a gente vai falar aqui, refletir um pouco com esse estudo de hoje através do Neio Lúcio. Mas antes, vamos fazer uma oração? Vamos lá? Eu vou convidar todos, quem se sentir à vontade, claro, a fecharem os olhos comigo, agradecendo a Deus Pai primeiramente, Deus de amor, Deus de misericórdia. Agradecemos por estarmos aqui, por essa oportunidade de encarnação, essa vida e o que vivenciamos nela, aprendendo e experienciando. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso amigo, nosso companheiro, que está sempre ao nosso lado, nos orientando, nos abraçando, nos acolhendo. Agradecemos a espiritualidade de luz, trabalhadores do Cefas, que nos abraçam nesse momento, que permitem esse espaço aqui para que possamos trocar e aprender um pouco mais com os ensinamentos do Mestre Jesus, através das diretrizes da doutrina espírita. E dessa forma pedimos autorização para dar início a mais essa palestra na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, que bom que vocês estão aqui comigo. É uma alegria para mim estar aqui com vocês, tá? Falamos sempre para meia dúzia, mesmo na internet, mas tomara que alguém seja tocado como eu sou tocado. Sabe quem aprende primeiro? Somos nós aqui, que preparamos esse conteúdo, que lemos e paramos para estudar, para falar para alguém que a gente nem sabe quem é, mas já toca o nosso coração. De alguma forma, a luz chega aqui primeiro para que a gente possa multiplicar, e esse é o papel do servidor. É um pouco disso que a gente vai falar hoje aqui. E o que é esse capítulo? Eu não vou ler o capítulo todo não, tá, pessoal? Mas eu vou compartilhar com vocês. Estou abrindo ele aqui. Basicamente, o que é esse capítulo? O capítulo se resume em Filipe, numa reunião particular, vai ao mestre Jesus e pergunta para ele: Jesus, quem é o maior servidor do Pai entre os homens aqui na terra? E Jesus responde a ele, mas não é uma resposta direta e rápida. Jesus responde através de uma história. E por que uma história? E por que Jesus falava através de parábolas? Parábolas são as histórias. Parábolas nada mais são do que as histórias que Jesus retratava e contava, elaborava com um ensinamento, com algo por trás muito importante, que traz uma reflexão. E reflexão para quê? Para provocar, para suscitar, para convidar a mudança e os reais valores que devemos assim buscar, através da bondade, do amor, da caridade como um todo.
É assim que Jesus falava com os homens, poucos aqueles, inclusive um dos apóstolos, que eu não lembro quem agora, vou me desculpar, tá? Pergunta a ele, mestre, por que você fala através de parábolas com o povo? Jesus explica que eles ali, os apóstolos que estavam ao lado dele, eram um dos poucos que ele conseguia abertamente falar e trocar diretamente. E ainda assim, com enorme dificuldade de compreensão, não só dos apóstolos, como mesmo os doutores da lei. Me lembra aquele episódio do Nicodemos, doutor da lei, que foi encontrar Jesus às escondidas para questionar, reconhecendo que o Mestre Jesus realmente tinha algo diferente a trazer. E Jesus fala com ele abertamente, responde a ele. Mas ele mesmo assim não consegue compreender as máximas que o Cristo nos trouxe. E até hoje, pessoal, estamos batendo cabeça aqui para entender, né? Estamos batendo cabeça e que bom que a gente está aqui batendo cabeça. Por quê? Porque através da doutrina espírita que nos traz uma nova vertente, não vou dizer nem nova, olha só, explica com mais detalhes, com maior amplitude, com maior profundidade aspectos que talvez antes nós não conseguimos atingir e chegar lá. E agora a gente tem mais respostas, consegue encontrar e mergulhar ainda mais fundo nesse encontro da proposta que o Mestre Jesus nos trouxe. Basicamente é isso, pelo menos é assim que eu vejo. É assim que a doutrina espírita pode colaborar com o nosso entendimento na proposta do amor, que é o que o Mestre Jesus trouxe, e que temos muita dificuldade ainda de compreender. Já avançamos um bocado? Já. Espero que sim. Mas tem muito mais ainda que podemos avançar. A caminhada, a evolução. Do primitivo à perfeição é através da experimentação, é através do exercício, é através da prática, não só do conteúdo intelectual, não só da teoria. O que a gente está fazendo aqui é buscando a teoria. Para quê? Para aplicar na prática. Quando? Naquele momento especial da nossa vida, a grande provação, o grande momento? Não, sabe quando é que é? Todo dia. Todo dia temos micro provações, pequenas provações, diariamente, para quem tem olhos de ver. Enxerga aí na tua vida como a espiritualidade vai colocando à tua frente oportunidades de exercitar, de exemplificar aquilo que você já sabe e que faz sentido para você e que você quer. O que você quer? Eu digo que você quer. Você quer ser feliz, como eu, como todos nós. E o Mestre Jesus, o que ele veio fazer aqui? Jesus não veio fazer milagre, tá, pessoal? Quem acredita que Jesus veio fazer milagre, desculpa, tá? Desculpa, mas olha só. Jesus veio apresentar o caminho para a felicidade, através do amor. Não só na teoria, mas exemplificando, praticando na vivência aqui, mostrando na carne, na real, não só na teoria. E claro que é difícil entender ainda, por quê? Porque somos pequenos, de alguma forma, eu me acho, acredito que sou pequeno, claro. Por quê? Porque eu ainda não consigo compreender e muito menos vivenciar. Mas olha só, pessoal, não tem problema. O importante é a gente caminhar nessa direção. E caminhando nessa direção automaticamente, naturalmente, vamos sentindo essa paz, essa alegria no coração, que não está no livro, não está na teoria. É sentimento. E para falar de sentimento, é cada um com cada um. Por mais que eu tente explicar aqui o como me toca, o que é bom para mim, é você com a tua caminhada. Vai lá, experimenta. O Mestre Jesus está de braços abertos nos convidando, dizendo, vem meu irmão, vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, eu vos aliviarei. Está cansado, está aflito? Tenta aqui, vem comigo. Traduzindo agora para o português momentâneo, fecha comigo, vamos junto, caminha ao meu lado, estou de braço dado contigo, vamos embora.
Estou tentando brincar aqui, tá, pessoal? Para exemplificar, para trazer de uma forma mais descontraída Jesus para o nosso dia a dia. Para tirar Jesus do livro, para tirar Jesus do altar, para tirar Jesus das histórias emocionantes, que é muito bonito. Mas só adoração não adianta, a adoração nos mantém numa distância. A busca aqui, ó, colocar e trazer ele para o nosso lado. Pelo menos assim que eu interpreto. E convido a vocês a prática de Jesus diária, a prática do amor e o entendimento através do exercício, fazendo aquela velha pergunta clichê, o que Jesus faria? Essa é a pergunta que dá para fazer todo dia. Todo dia. Você teve hoje vários momentos e tem certeza que você poderia ter se questionado isso. E se a resposta for diferente daquilo que Jesus faria, o que você acredita que ele faria, está aí algo para trabalhar. Está aí algo que talvez a gente possa se esforçar um pouquinho, trabalhando aqui o nosso ego, trabalhando o nosso orgulho, trabalhando o nosso egoísmo. E assim a gente vai caminhando. Ah, Nelson, mas como é que eu trabalho esse meu orgulho? Fomentando a humildade que está aí dentro. É sempre no polo oposto, tá? Como é que a gente vai trabalhar o nosso orgulho? Praticando a caridade, auxiliando o próximo, não só para mim, venha a nós o vosso reino, mas eu posso multiplicar também. E essa multiplicação é servir ao Pai. Como é que a gente serve ao Pai? Amando, de diversas formas. A prática da caridade, o exercício da benevolência para com todos, da indulgência com os erros alheios e do perdão das ofensas. Isso que é caridade. Então vamos lá? Vamos para a história? Deu uma baita introdução aqui, né? Vamos lá. O maior servidor. Então, voltando à história aqui. Filipe pergunta para o Mestre Jesus. Vou só falar, vou contar para vocês o iniciozinho. Vamos lá. Abre aspas para Neio Lúcio. Presente à reunião familiar, Filipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? E o capítulo basicamente é uma página só, tá? Recomendo a leitura. E essa página basicamente é Jesus contando uma história que eu vou retratar para vocês aqui rapidamente, que tem a simbologia, a lição, o aprendizado a ser realizado e no final ele faz um comentáriozinho, digamos assim, tem um fechamento que eu vou ler para vocês. Qual é a história que Jesus conta? A história que Jesus conta basicamente é: existia um povoado. E nesse povoado apareceu, de repente, um guerreiro. Um guerreiro apareceu. E esse guerreiro ensinou táticas, trouxe conhecimento intelectual, mostrou maneiras, aprendizado para aquela população que não tinha, não sabia nada sobre aquele assunto. Mas apesar disso, trouxe algumas discórdias, alguns problemas, algumas divisões. E foi embora. Depois chegou um filósofo, no mesmo povoado, e da mesma forma como o guerreiro, ele trouxe também conhecimento, ele trouxe reflexões, ele trouxe sabedoria para aquele povo, mas também provocou algumas rusgas, algumas brigas, algumas divisões entre os grupos. Chegou também um político. E agora que vai ser difícil, hein? Como é que a gente vai, hoje em dia, como é que a gente vai enxergar alguma coisa positiva no político? Mas vamos lá, vamos para a história de Jesus, vamos ficar aqui na história de Jesus. Chegou um político que também trouxe sabedoria e de alguma forma ensinou aquela população, aquele povoado, e trouxe conhecimento, mas também não era o suficiente. E no final veio um sacerdote. Um sacerdote, uma pessoa mais espiritualizada, ou um religioso, conectado diretamente ao alto, a Deus ou à espiritualidade, e trouxe muito ensinamento também, porém não o suficiente
para aquele povoado, para aquela população. E por último, agora sim, por último, agora que vem a lição. Veio um homem simples, que não era nem político, não era guerreiro, não era filósofo, não era sacerdote, não tinha nenhum crachá aqui no peito, não tinha nenhum título, não tinha nenhuma grande sabedoria a nível intelectual, a nível de posição social. Porém, esse homem simples veio com boa vontade. Ele tinha um sorriso no rosto, ele tinha gestos bondosos para com tudo e para com todos, e por ser diferente, ele contagiou de alguma forma aquela população. Todos paravam e percebiam ele. E com muito esforço construiu ou ajudou a construir algumas casas e uma escola e conversava com o povo. Conversava com o povo e dividia a experiência dele com quem queria ouvi-lo. Olha que interessante. Dividia a experiência dele com quem queria escutá-lo, queria ouvir as histórias dele. E acaba por aí. Acabou a história. Agora vamos para a reflexão? A reflexão é o seguinte. Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento, mudo, o mestre terminou. Agora que é a lição. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Ponto final. Terminamos assim o capítulo. Aquele que educa o Espírito Eterno. E o que nós estamos fazendo aqui? Aí é chamada para nós espíritas. Vamos botar a carapuça aí, vamos vestir, vamos colocar a vestimenta e perceber o tamanho, profundidade que nós conversamos aqui uns com os outros. Somos pequenos núcleos. Provavelmente vai estar assistindo agora ao vivo aqui uma meia dúzia. Depois mais uma dúzia, duas, vai chegar a 50, 100 visualizações, quiçá. Agora, que educação é essa? Educação que nos liberta de tantas dores, de tanto sofrimento, valores eternos, ser bom, amar. É o que a gente busca aqui. Que a gente vai falar sempre aqui, tanto no aspecto filosófico, religioso ou científico, esses pilares fundamentais da doutrina espírita, nós vamos chegar sempre na mesma direção, que é o aprendizado no amor que o Cristo nos ensinou. Ponto final. E isso fica, tá, pessoal? Independente dos títulos, independente da contribuição que nós possamos dar para o mundo e para o próximo, com o nosso conhecimento intelectual, claro, temos, e que bom, e que assim seja. Mas o que mais que a gente pode dar além do exemplo do amor, da prática, do ser bom? Se esforçar, às vezes, para ser bom. Porque talvez o nosso natural não dá para ser bom ainda todo dia. Às vezes é pontual, e que bom que assim seja. Mas dá para multiplicar ainda mais. Dá para ter uma atitude amorosa para com o próximo, à base do comportamento, mesmo que não haja e que não exista sentimento ainda. Porque a gente não entende muito bem essa história de amor e tem uma dificuldade enorme de compreender. Mas o amor-comportamento depende de nós. O que é o amor-comportamento, Nelson? É fazer com o outro o que a gente quer que faça conosco. Amar o próximo como a ti mesmo. Ponto final. Essa exemplificação, esse é um ensino, essa educação e principalmente, volto a dizer, nós espíritas, eu acho que eu vejo, interpreto que isso aqui é uma chamada de atenção, não de puxão de orelha não, tá?
mas uma chamada, um convite para nós percebermos o tamanho, a importância e a profundidade que nós temos. Ah, Nelson, mas é meia dúzia. Eu falei, é meia dúzia que está conectado, que está aflito, talvez, e que está cansado, e que consegue se conectar com essa palavra. Ponto. O que eu posso dizer? Não sei. Cada um com seu cada um. O importante é que, de alguma forma, independente de como nós nos conectamos com o amor, vou ampliar o horizonte aqui, tá? Com ou sem religião, com ou sem doutrina espírita, ok? Cada um no seu quadrado, cada um na sua caminhada. Mas, digo por mim, e acredito que a maior parte que está aqui, que já são espíritas de algum tempo, a gente está aqui porque nos faz bem, porque nos ajuda, porque nos auxilia na nossa caminhada, porque nos transforma em pessoas melhores, porque de alguma forma provavelmente nos acolheu em um momento passado de dores e sofrimento, muitos de nós chegamos assim, e hoje, em um momento melhor, mais equilibrado, a gente possa aqui estar auxiliando o próximo nas dores daqueles que chegam aqui, no nosso seio. Na casa espírita, e não só, hoje com a internet, como a gente pode ampliar isso aqui. E vou compartilhar com vocês, sabe como? Porque eu hoje estou aqui na Ilha da Madeira e estou mais conectado que na época que eu vivia no Brasil, que eu dava palestra em uma casa espírita, curso, pronto, raramente dava em outra casa espírita, com aquela mesma audiência, com um número limitado de pessoas, e hoje olha quantas casas que a gente está multiplicando, o conhecimento se espraia, e não só no meio espírita, tá? Vou compartilhar com vocês. Há muito conteúdo espírita que chega para outras pessoas que têm um receio, um preconceito, de não vou no centro espírita, não, nem pensar, o que vão pensar de mim? Lá o pessoal fala do demônio, alguma coisa, bate tambor, não sei o que é, não quero saber. Mas aqui, dentro de casa, porque através da internet a gente entra no lares das pessoas. E numa dessa alguém compartilha um vídeo, aparece a sugestão no YouTube de um tópico, por exemplo, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, qualquer que seja, um sentimento que a pessoa se identifique, um problema que ela esteja passando, um questionamento que ela não encontra na religião dela ou na vida dela, independente de ser religião, aqui não é disputa de religião, mas é esse conhecimento que nós temos hoje, que nós podemos auxiliar as pessoas. E auxilia, pessoal, demais da conta. Demais, demais, demais. Eu vou compartilhar com vocês, abre parênteses aqui rapidamente, que é importante isso, para a gente ter a real dimensão e a noção. Eu tenho estudos meus gravados já há uns 2, 3 anos aí no YouTube, lá no meu canal. Aliás, propaganda do meu canal do YouTube, nt.nelsonTavares, nt.nelsonTavares. Visita, segue, dá like e compartilha. Eu vou explicar por que compartilha. E não é só o conteúdo do Nelson não, tá? Qualquer conteúdo. Porque quando a gente compartilha, a inteligência artificial vê que o conteúdo é bom. Ih, o pessoal está gostando. E naturalmente ele vai sugerindo para mais pessoas que de alguma forma estão buscando algum tipo de informação similar. Então qualquer conteúdo espírita, assisti a palestra do fulano tal, gostei, compartilha com alguém através do WhatsApp ou na sua própria mídia digital, no Facebook, no Instagram, enfim, para que as pessoas e a inteligência artificial possa multiplicar ainda mais esse conteúdo que possa chegar a alguém. Então voltando à história que eu estava contando. Tem estudo que eu gravei há 2, 3 anos já. E até hoje eu recebo mensagem de pessoas que estão assistindo hoje, há 2, 3 anos atrás, extremamente tocadas, compartilhando comigo problemas, questões existenciais de foro íntimo, agradecendo aquela informação daquele vídeo que eu gravei lá que eu nem lembro. Sei pela capa, pelo título, mas essa informação que fica e que está aí disponível. E é essa informação que pode auxiliar as pessoas num entendimento mais profundo da nossa vivência aqui na Terra. Da nossa vivência aqui na Terra, que às vezes, por ignorância, a gente não
entende muito bem por que acontecem as coisas na nossa vida. Por que é assim? Por que a minha vida é uma desgraça? Por que só coisa ruim acontece comigo? Por que é tão difícil? Vou compartilhar outra mensagem que eu recebi. Estou lembrando agora das mensagens. Uma senhora, não interessa o nome, tá? Mas uma senhora para mim mandou uma mensagem que em 2018 ou 19, não lembro quando, ela teve um câncer, um tumor, retirou um seio, um nódulo no seio, fez quimioterapia, radioterapia, pronto, aquele processo todo que é muito complexo e muito difícil. E aí, a mensagem que ela mandou, que é uma mensagem tão linda, e eu quero compartilhar com vocês, foi que, por um vídeo, uma palestra minha, algum tópico que eu falei, que eu também não lembro, ela entendeu. Ela entendeu o porquê que ela vivenciou e tinha passado por aquele momento de extrema dor e a lição, o aprendizado que ela não conseguia enxergar naquele momento, mas agora ela enxergou e ela estava feliz da vida, me agradecendo. Eu falei para ela, não me agradece não, porque aqui o Nelson é informação, o Nelson só copia e cola. Eu não falei nada demais, nada diferente, não é mérito meu. O que nós podemos fazer aqui é multiplicar informação. Essa informação libertadora que nos faz entender e muitas vezes sair do papel de vítima. Porque é fácil cair, pessoal, fácil cair no papel de vítima, que eu sou desgraçado, que o mundo está contra mim, Deus esqueceu de mim, o meu anjo da guarda está de férias, porque tudo se repete. Sabe aqueles questionamentos que às vezes vêm na cabeça? Porque de alguma forma a gente não tem ainda capacidade de entender os porquês? Dá para entender. A doutrina espírita está aqui para nos auxiliar. E perceber aquela frase que a gente repete também, mas não coloca em prática, sabe qual é? Que nada é por acaso. Nada é por acaso a gente usa às vezes só quando acontece aquelas coincidências da vida, que muitas vezes não tem nada de coincidência, são encontros ou reencontros, ou questões que estão num planejamento reencarnatório, mas não só. Às vezes o nada é por acaso tem a ver com episódios tristes e difíceis na nossa vida também. Processos de expiação. Processos de expiação que de alguma forma nos convida ao retorno da lição que a gente não aprendeu. Às vezes através da dor, às vezes através de sofrimento, e que é uma pena, tá, pessoal? Mas porque a gente não aprendeu a primeira, não aprendeu a segunda, nem a terceira, nem a quinta, chegou uma hora que falou assim, já não dá mais. Vai ter que ser como tiver que ser. E aí vai diminuir a dor, Nelson? Não. Não vai diminuir a dor. Mas quando a gente entende o processo, talvez fique mais fácil da gente perceber, não através do livro, pela teoria, mas trazendo aquele conhecimento teórico na nossa vida, na nossa prática e percebendo, quiçá através do autoconhecimento, as nossas tendências, que normalmente tem a ver com o processo de expiação. Estou generalizando aqui, tá, pessoal? Talvez agora alguém esteja pensando assim, bem que eu lembrei da fulana aqui. Esquece a fulana, esquece o cicrano, olha para você. O convite aqui é você olhar para você, o Nelson olhar para o Nelson. Cada um com o seu quadrado, eu falei lá atrás. Olha para você e se questione o que a tua vida hoje te apresenta para você aprender algo que você ainda não aprendeu. Isso eu tenho certeza. Sabe por que você não aprendeu? Porque se você tivesse aprendido, você não estaria aqui, como eu estou. A gente já teria desencarnado. Aí, provavelmente a gente já estaria encarnando num outro mundo, não um mundo de provas e expiações. Encarne em mundo de provas e expiações que precisa provar e expiar. Se a gente já tivesse aprendido certas lições, já teríamos avançado. A maior parte de nós temos aqui acesso a esse tipo de informação. Estamos aqui, muitos, os trabalhadores da última hora, a oportunidade derradeira, final entre aspas, tá, gente? Oportunidade a gente sempre vai ter.
ad eterno, oportunidade vai ter. Mas nessa transição planetária, nesse estágio onde o mundo de prova e expiação, o planeta Terra, está em modificação para um mundo de regeneração, só vai encarnar aqui quem tiver apto vibracionalmente conectado com o planeta. Como está mudando de estágio, subindo, melhorando, se a gente não subir junto e não, vamos assim, nos conectar com esse mundo de regeneração, ficamos na conexão mais baixa, que é essa conexão aqui agora, de um mundo de prova e expiação. Então, não encarnamos mais aqui. Resumidamente é isso, vai muito mais além, tá? Mas o questionamento aqui é, você, o que você tem que aprender que você não aprendeu ainda? Já se perguntou? Ou não? Ou você acredita que você é bom demais para estar aqui? Não sei o que aconteceu, Deus deve ter errado. Não é possível que eu vim parar aqui, nessa cidade, nesse mundo, nesse país, que tudo é uma desgraça. Eu sou muito bom para estar aqui. Tomara que vá embora logo, que acabe logo isso, que vai resolver os problemas. Não vai, não. O mundo aqui, e você está aqui nesse mundo aqui, vamos dizer assim, tem a ver contigo, meu irmão. Tem a ver comigo. Tem muito de nós, tem muito do nosso íntimo de nós, nosso íntimo, que nos liga a esse mundo feio, triste, violento, mais vibração no mal do que no bem. Esse é o universo. Essa é a vibração desse mundo. Ok, vamos lá. E aqui dentro no nosso mundo? Como é que está aí a tua sombra e a tua luz? Você tem coisa boa aí. Eu sei que você tem, eu também tenho. Mas você tem coisa sombra aí também, a ser trabalhada, a ser melhorada, como eu também tenho. E como é que acontece? Acontece quando a gente quiser. A gente vai iluminando os nossos pontos, digamos assim, sombra, os nossos pontos escuros, várias formas de interpretar, tá? Quando a gente quiser, quando a gente pegar toda essa teoria linda e que nos toca o coração e passe a praticar, a colocar na vivência no dia a dia. E esse é o convite de Neo Lúcio aqui, nessa reflexão. Como o maior servidor, nós podemos ser, sim, servidores do Cristo, praticando amor, nos servindo também. Atenção, quando nós servimos ao próximo, o processo da caridade, de ajuda, de auxílio ao outro, automaticamente nós estamos sendo auxiliados, principalmente. É outro conceito que é muito confuso. Eu repito sempre, quem me escuta vai escutar eu repetindo, tá? A gente vai repetindo as mesmas coisas. E repete muito, sabe por quê? Porque a gente não entendeu ainda e precisa repetir, porque são conceitos novos. É difícil entender. Olha só, quem é que precisa de caridade? É você. Não você de receber, mas você de praticar. Ponto final. O que eu quero dizer? Não, Nelson, não é assim, porque eu ajudo a pessoa porque ela precisa. Claro que ela precisa e por isso você ajuda ela. Ótimo, e a proposta é essa. Mas se você não quiser ajudar ela, ela vai ser ajudada da maneira que for. Porque se você não estiver encarnado aqui, ela tiver que receber ajuda, ela vai receber ajuda. Então, quando a gente para olhar sobre esse prisma e fala assim, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Então, se eu não tivesse encarnado, de alguma forma, a espiritualidade, o mundo, iria auxiliar para trazer aquilo que aquele irmão necessita. Então, enxergando dessa forma, nós somos a ferramenta, ou seja, a oportunidade é nossa de estar aprendendo a amar através daquele irmão que está necessitando de algo, que está necessitando de uma ajuda, que está necessitando de um ouvido, que está necessitando de um abraço, não só de questões materiais, também questões materiais, mas principalmente isso que Neo Lúcio falou aqui, educa o espírito, traz as verdades. Eu não estou falando aqui só de espiritismo, não. A gente não precisa forçar espiritismo goela abaixo de ninguém, porque cada um tem suas limitações, tem as suas crenças e vamos respeitá-las.
Nós podemos falar de Jesus sem mesmo tocar no nome dele. É só falar de amor. É só apresentar caminhos através daquilo que nós já conhecemos, que são caminhos através do amor. Por mais que a gente não consiga praticar ainda 100%, quando a gente a reconhece, é mostrar para as pessoas que, por exemplo, só entendem através da violência o caminho, só entendem através da força o caminho, só entendem através da rigidez o caminho, através do revide, da vingança. Mostra, olha só, tem outro caminho aqui, ó. Tem outro caminho. Qual é o caminho? O caminho de Jesus. Foi o que Jesus veio fazer. Naquele mundo conturbado que estava, tanto quanto é hoje, ok? Claro, não estou aqui para comparar 2000 anos atrás para cá. Teve significativas melhoras e outras nem tanto. Muito bem. Naquele mundo conturbado, o que Jesus fez? Foi trazer a tal boa nova. O que é a boa nova? É a novidade boa. É mostrar que, olha só, não precisa não, pessoal. Ó, tiro, porrada e bomba, tá ok, é um caminho, mas tem outro. Tem um caminho de amor, tem um caminho mais fácil, um caminho mais leve. Tira esse fardo. Sabe a história do fardo que Jesus nos traz? Aquele fardo da agricultura. Mas olha só, vamos trazer para a nossa realidade aqui, talvez mais atual. A mochila está cheia de pedra aí, está pesado carregar. Tem aí 200, 300, 500 quilos nessa mochila que você está carregando. Não precisa. Vai largando essas pedras aos poucos, fazendo esse caminho mais tranquilo. Esse caminho através do amor. Essa é a proposta. E nós podemos ser os maiores servidores, mostrando ao mundo, ao próximo, aquele que quer nos escutar. Lembra? Lembra que o mestre falou? Aquele que quer nos escutar. Não adianta querer forçar a barra. Acontece muito também. Fala, Nelson, poxa, eu tenho um filho, nosso, meu marido, olha, eu tenho uma irmã que seria tão bom que ela escutasse as palestras que você faz. Nossa, aquele livro, olha, esse é ótimo. Nossa, esse é tão bom, vai mudar tanto a vida dele, ajudar tanto. Olha só, se quiser escutar, tá aí, o livro tá aí, tem palestra à vontade, o centro está aberto. Mas cada um tem o seu momento. A gente fala para quem quer escutar. Se você está escutando aí, até agora já, ó, 40 minutos que a gente está aqui, que bom! Tomara que esteja fazendo sentido na tua vida como faz na minha. É isso que a gente vai compartilhando conhecimento. Só que às vezes, mesmo aquele que nós queremos muito e sabemos que vai ajudar demais aquela informação, ainda assim a pessoa está no momento dela. O que a gente pode fazer? É apresentar, é compartilhar um vídeo, é entregar um livro, é convidar a pessoa a ir para o centro espírita. Mas entenda também o limite, não seja aquela pessoa chata. Porque rapidamente fala assim, lá vem a fulana de novo com aquele papo de Jesus, de Deus, de espiritismo, aquelas coisas, chato pra caramba. Pô, fica me falando toda hora, aí bloqueia. Bloqueia no WhatsApp, no Instagram, ou te bloqueia da vida, não atende o telefone. Então continue ao lado da pessoa, auxiliando ela, sem falar de doutrina espírita. Apresenta um livro aqui, se tiver um momento, uma oportunidade, sentir uma brecha, compartilhe um vídeo, chama ela para um centro, se ela estiver mal. Aí fala assim, não, pô, você está meio carregada, vai lá tomar um passe. Aí quando vai tomar um passe, aí escuta a palestra, a espiritualidade de luz vai trabalhando. E assim a gente vai fazendo nossa parte. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes é angustiante, porque a gente quer ajudar, a gente quer amar, principalmente esses que nós já temos apreço, esses que são próximos, mas somos espíritos, apesar de estar na mesma família, apesar de muitas vezes sermos espíritos afins, estamos em momentos diferentes, em vivências diferentes. Por isso que o Mestre Jesus falava para aqueles que queriam escutar ele. Não vai goela abaixo de ninguém. Jesus subiu ao monte para falar. Alguns estavam em torno dele, outros
querendo a cabeça dele. E tá tudo bem, pessoal. É o momento de cada um. Vamos entender o nosso momento. Sabe qual é o nosso momento? Faça uma reflexão aí. Muito provavelmente você hoje que está escutando isso agora e está fazendo sentido para a tua vida agora, talvez se você olhar 20, 30 anos atrás, 10 anos atrás, você fala assim, nossa, esse Nelson agora eu ia desligar em 30 segundos. Não ia nem aturar esse papo chato aí. Porque faz parte da nossa maturidade, da nossa caminhada, do nosso momento. Então, entendamos que cada um tem o seu momento. Entendamos. E vamos respeitar, principalmente. Respeitar os limites. Quanto mais no seio familiar, que às vezes a gente não respeita e quer forçar a barra. Não precisa forçar a barra. Fala para quem quer ouvir. Se mostra presente, esteja ao lado, estenda a mão. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos. Quando estiver cansado e aflito, busca ajuda. É uma pena, mas é a maior parte de nós. Que chegamos à doutrina espírita, por exemplo, cansados e aflitos. Depois de estar com muita dor e muito sofrimento, já cansado, buscou tudo e mais um pouco, e aí chega no centro espírita. Com a cabeça a mil, com processos mediúnicos complexos, no fundo do poço, através de obsessões, através de manifestações, através de depressões, por milhares de razões e motivos. Então vamos entender e respeitar. Espíritas, vamos entender o nosso papel, a nossa responsabilidade como multiplicador do amor, multiplicador do conhecimento, a maior caridade que nós possamos fazer com a doutrina que nós gostamos e amamos. Mas vamos respeitar e entender o espaço, o timing e as crenças de cada um também. Ok? Parábola dos talentos. O que é a parábola dos talentos? Vamos lembrar a parábola dos talentos? A parábola dos talentos é aquele onde o pai dá 5 talentos para um, dá 2 talentos para o outro e dá 1 talento para o outro. E depois de passado algum tempo ele questiona, e aí, o que você fez com o teu talento? Um enterrou, o outro multiplicou um pouquinho, fez ali qualquer coisa, e o outro multiplicou mais ainda, sem critério, e fez e aconteceu. Convido a leitura, a parábola dos talentos. Por que eu estou falando isso? Nós espíritas somos aqueles que recebemos os 5 talentos, tá bom? Abre aspas, muito será cobrado aquele que foi muito dado. Muito será cobrado aquele que foi dado, que foi muito dado. Já me confundi. Mas olha só, a questão da cobrança aqui, pessoal, não é esse Deus punitivo, vingativo, da época de Moisés, que vai nos arrebatar, não. Entenda, o convite é entenda a tua responsabilidade, o teu conhecimento. É o nosso conhecimento que traz o crivo dos nossos atos, da nossa responsabilidade. Porque se a gente tem um conhecimento e guarda ele aqui só pra gente e pratica para nós, muito bom, ótimo. A ideia é essa, número 1. Mas não multiplica ele. Será que nós não somos aí, como a parábola do Cristo nos ensina, aquele mau servidor que enterrou com medo do pai ali e devolveu o talento de volta, sem minimamente, como está lá na passagem, entregar para os banqueiros, nem que seja para aquela percentualzinho de lucro, de rendimento do talento? Convido a leitura da parábola dos talentos, que tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com essa reflexão aqui do maior servidor. Nós, trabalhadores de última hora, o que o maior servidor fazia? O maior servidor amava.
Como é que a gente ama? Se questiona todo dia. Se questiona todo dia. Como é que eu posso amar? O que eu posso fazer? Desde que você acorda. No contato com o próximo, no contato com a natureza, no contato com o mundo, no contato consigo próprio. Como é que eu posso aprender essa história de amor ainda, me amando mais? Ou me amando ainda porque eu não me amo? Amando mais aquele que eu já tenho um sentimento estabelecido, amando aquele que eu não vou com a cara, amando aquele que me fez mal e eu tenho que perdoar para me libertar desse sentimento ruim que eu carrego e que me faz mal até hoje. Amando, tolerando aquele que é completamente diferente do que eu sou e pensa de uma outra forma distinta. Isso tudo é amor. E muito mais. Nós temos aqui uma pobreza de linguagem enorme com essas 4 letrinhas de amor. E eu sei que é difícil, mas é praticando que a gente não só entende, porque a gente já entende mais ou menos, mas a gente sente ainda mais, ampliando esse leque desse amor-sentimento que nós temos pelos entes queridos, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelo nosso gato, pelo nosso cachorro, pelo nosso celular, pela nossa casa, pela nossa caixinha de lembrança, pelas nossas coisas. A gente vai aprendendo o amor, pelo nosso time de futebol. Há tantas formas de amar, mas a proposta do Cristo é para ir mais além. Esse é o entendimento que talvez, vou dizer para vocês, que talvez ainda nos prenda aqui. Esse entendimento limitado. Essa falta de esforço, muitas vezes, nessa direção, para mergulhar um pouquinho mais a fundo e com o tal esforço e de encontro às máximas do Cristo. Por quê? Vou contar uma história para vocês que com certeza vocês conhecem. É assim: fulana me fez mal, cortei relações, não quero mais saber dela, acabou, não perdoo. O que ela fez é imperdoável, não quero mais saber. Nem me fala o nome dela que já me sobe o sangue na cabeça, já fica irritada. Acabou com o meu dia. Calma. O que isso tem a ver com perdão? Vamos lá. Olha que interessante. Interessante não, que triste. Mas vamos analisar aqui. Essa história que eu contei para vocês, que é uma história clássica que muitos de nós vivemos, conhecemos pessoas próximas aqui que vivem, com certeza, porque acontece muito ainda, é o não entendimento do perdão. Porque esse fato aconteceu, foi triste, foi doloroso, às vezes a pessoa fez de maldade, nos machucou, criou uma ferida. Foi difícil, trouxe um sofrimento atrelado, provocou muita coisa ruim aqui dentro. Isso já faz algum tempo. Já faz algum tempo. Já faz uma semana, faz um mês, faz 10 anos, faz 20 anos, às vezes faz 50 anos. E o que acontece? Você não precisa voltar a falar com a pessoa e virar amiguinho de novo. Hashtag coração, não é isso. Mas quando você pensa e lembra da pessoa, qual é a vibração que você emite? Essa raiva, esse rancor, eu nunca mais vou perdoar. Perdoe, entenda que essa pessoa errou, ela não está com a razão, ninguém está pedindo aqui para passar pano. Atenção, ninguém está pedindo para passar pano. Mas entenda que a direção é através do amor. É tolerando as imperfeições, os erros alheios. E o outro errou. E o que nos cabe é perdoar ou ficar com esse sentimento aqui, ó, com esse cravo, com esse espinho aqui dentro de 20, 30, 40, 50 anos atrás, que machuca até agora quando a gente fala, quando alguém menciona o nome da pessoa e te lembra daquele cenário. Claro que lembrar daquele cenário vai ser uma história triste, mas tem a diferença entre ser uma história triste que você conta como estando no passado, porque você já virou a página, e tem aquele ressentir,
Sabe o que é ressentir? É sentir novamente aquela dor, é viver hoje aquele passado doloroso, aquela briga, aquela ferida, que se você parar e olhar para dentro, se você não perdoou, está sangrando ainda. Há 10, 20, 30, 50 anos. Então o perdão não é para o outro, o perdão é para você. O perdão é para você cicatrizar aí contigo essa dor que te machuca até hoje. E assim você vai tirando aquela pedra da mochila e caminhando no caminho do amor que o Mestre Jesus nos ensina. É assim. É no dia a dia, na prática. O que eu quero dizer? Quero dizer que difícil, para não dizer impossível, aquele que viveu uma encarnação no mundo de provas e expiações, com espíritos encarnados egoístas e orgulhosos, que somos todos nós, doentes da alma, como o Mestre nos chama, que não tenhamos machucado uns aos outros, que não tenhamos ferido uns aos outros, que não tenhamos pisado no pé um dos outros ou cravado uma lança no peito. Isso faz parte do nosso mundo. Isso somos nós. E através dessas experiências que temos a oportunidade de crescer ou não. Quando é que a gente cresce, Nelson? Quando a gente aprende a amar. Através do perdão, por exemplo. Ah, mas eu não quero. Não tem problema. Livre-arbítrio está aí, faz se quiser. Vai continuar machucando, vai continuar sangrando. Até quando? Ah, depois que eu morrer acaba. Não acaba, não. Acaba, não. Dependendo do ódio, do rancor que te liga a essa pessoa, muito provavelmente você vai obsediar ela ou vice-versa no plano espiritual, vai até acabar numa mesa mediúnica para ter algum tipo de orientação e, quiçá, tomara que não, vai encarnar de novo na mesma família, com véu do esquecimento, para aprender a amar o que você não aprendeu hoje. Aprender a perdoar o que você não aprendeu hoje. Essa é a dinâmica, ponto final. Por isso, ou para isso que serve esse conhecimento que nós temos aqui agora. Não é para resolver o sentimento. Quem vai resolver o sentimento é você, aprendendo a amar. Ponto final. Mas é nos dando orientações, instrução, conhecimento para quê? Para a gente tomar as melhores escolhas da nossa vida. Então, se você, meu irmão, minha irmã, que está aí, sem perdoar 10, 20, 30, 50 anos, perceba que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Ou por livre e espontânea vontade, ou então numa encarnação futura, como mamãe, papai, filho e pronto. Porque não tem como correr. E se correr, volta de novo. Quantas vezes for necessário até aprender. O processo aqui, gente, é evolução. O caminho é para cima. Quanto tempo vai demorar? Depende de nós. Depende do nosso esforço. A informação está aí. Quem está até agora comigo, a gente já está terminando. E se identificou com esse processo de perdão, e que talvez está atravancado, aí, emperrado, bloqueado, há 10, 15, 20, 30, 50 anos atrás, que está lembrando agora e está machucando o que eu estou falando, e às vezes está até chateado comigo, me desculpa, tá? Briga com Jesus. Briga com Deus, briga com o universo. Ou melhor que brigar, entenda o caminho do amor. Entenda que a gente só vai evoluir através do amor. Não há outra saída. Não há outra saída. Então, se você está bloqueado agora e tem essa informação, sabe o que eu dei para você? A bola nos teus peitos e fala, agora aí, ó, resolve. Quer continuar? Continua. Quer mudar? Muda. Faz o esforço. Volto a repetir, não precisa voltar ao que era antes, porque às vezes as brigas são de extrema gravidade, causam tamanha ferida e tamanha rusga que abre um vão no meio do peito, um distanciamento enorme, emocional, psíquico, vibracional. Mas a melhor métrica é quando você
pensa naquela pessoa, o que você vibra? Você deseja ela o melhor? Deus abençoe. Quero o melhor para você, não quero você perto, não quero contato, mas eu desejo o melhor para você, nada de mal. Ou você fala assim, tomara que ela se arrebente. Deus está vendo. Ah, ela vai pagar, ela vai ter o que merece. Ela vai ver. Vai acontecer com ela também. É por aí. Perceba o teu sentimento. Aí vai te mostrar se você perdoou ou não perdoou. Falar que perdoou de boca é muito fácil. Ah, perdoei, tá bom. Mas quando você pensa na pessoa, como é que está a tua vibração? Como é que está o teu pensamento? Nelson, eu quero perdoar a pessoa. Já fechando, tá, gente? Nelson, eu quero perdoar muito a pessoa, mas eu não consigo. Eu não consigo nem pensar, nem falar. Eu tenho uma dificuldade enorme. Faz o seguinte, faz uma oração para ela. Não, Nelson, não assim nem consigo pensar. Agora já estou até mal, de cabeça quente, que você está falando. Não falou o nome da pessoa, mas eu estou lembrando o nome dela e está me fazendo mal. Ora para o mentor dela. Para o anjo da guarda dela. Que nem você tem o seu. Um espírito de luz que te acompanha, te guia, que é responsável pela tua encarnação aqui, para te auxiliar nessa proposta evolutiva, te suscitando, mostrando os caminhos, te auxiliando na tua caminhada, essa pessoa também tem um. Um espírito evoluído da mesma grandeza que o seu. Então pede para ele, fala assim, fulano ou fulana, olha, eu não consigo, mas me ajuda aqui? Seja o intermediário, eu vou orar para você. Vou orar para você porque eu não consigo diretamente para ela. Até para isso, às vezes, tem que fazer esforço, tá, gente? Mas é um caminho. Importante a gente quebrar esse ciclo negativo que muitas vezes a gente fica preso. Não só nessa encarnação, mas em muitas encarnações. Há muitos ciclos familiares hoje de falta de perdão. Que aquela família normalmente talvez seja a sua, e você não sabe por quê, mas eu não bato com fulano, nossa, nunca fui com a cara dele. Nossa, uma coisa assim, a repulsa que eu tenho é gratuito, eu não consigo enxergar, Nelson, mas é uma coisa que desde sempre. Quando eu falo desde sempre, às vezes desde do ventre, tá? Essa rejeição às vezes acontece entre mãe e filho lá, desde o processo da gestação. Pessoal, muito será cobrado aqui, muito for dado. Trabalhadores de última hora, atenção ao chamado. Multiplique amor. Sejamos os maiores trabalhadores, não para ser melhor que ninguém, não, de forma alguma. Mas os maiores trabalhadores são aqueles que estão amando, educando, multiplicando principalmente esse conhecimento de valores de vida eterna. Basicamente, é falar tudo que Jesus nos ensinou. Muito obrigado para quem esteve comigo até agora. A gente vai fazer 1 hora aqui de programação, de palestra. Eu vou fechar essa palestra com uma oração e convido a todos mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, vá lá nas minhas mídias sociais, no meu YouTube, nt.nelsonTavares, nt.nelsonTavares. Tem muita palestra, tem seminário, tem estudo, tem programa ao vivo que eu apresento com convidado, tem bastante coisa, tá bom, pessoal? Obrigado a todos mais uma vez, obrigado aos amigos do Cefas pelo convite, é sempre bom estar aqui, presencial, online, é sempre uma alegria. Vamos para a oração? Fechando os olhos, quem se sentir à vontade. Agradecemos mais uma vez a Deus Pai por esse momento. Agradecemos a Jesus, nosso amigo, nosso mestre e guia, pelo teu amor incomensurável, pelos teus braços abertos, sempre nos chamando, nos convidando e nos aguardando incansavelmente para aquele momento que nós quisermos ir em tua direção. Agradecemos a espiritualidade de luz, trabalhadores do Cefas, por nos envolver e nos auxiliar nessas reflexões tão importantes que mexem conosco, que nos fazem pensar, que nos levam para uma direção melhor,
para um caminho mais firme, mais sólido, para esse caminho do amor que o Mestre Jesus nos ensina. E dessa forma, agradecidos que estamos, pedimos assim autorização para dar encerrado a mais essa palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, beijos e abraços a todos e até a próxima. Tchau, tchau.